o Vilar tá falando da menina que caiu no vulcão. Da Juliana, né? Da Juliana, no Rijane, né? Tudo que a gente falar aqui vai ser especulação. A gente vai falar disso, sim, claro, opinião. Tá. Porque a gente nunca vai saber se ela teve um mal súbito e desabou, se alguém empurrou, se ela foi tirar uma selfie e caiu, se tinha uma neblina. A gente não vai saber o que ela estava passando lá embaixo, e a gente não vai saber exatamente quais as condições que acharam, se acharam quanto tempo depois foi 1 minuto depois ou foi 1 hora depois, porque ninguém viu ela cair. Então e esse assunto é uma ferida aberta, e é uma tragédia, né? A gente também não quer ser leviano aqui de falar de falar disso e machucar mais a família por falar. Falar no sentido de então eu de acho alertar. eu acho que a gente pode usar esse caso prospectando algumas possibilidades e analisando essas possibilidades sem dizer que isso aconteceu, que eu acho que isso seria leviano. Trabalhar no que pode ter acontecido. E tentar tirar disso alguma lição. Porque a gente estava até comentando, vindo para cá, que assim, quando você tá lá estudando um acidente aeronáutico, eles estão tentando entender para evitar que aquilo aconteça de novo. E foi assim que evoluiu a segurança. Exatamente. A coisa é tão... o CENIPA estuda exatamente nesse contexto. E o que eu tenho visto nesse caso, é as pessoas tentando achar um culpado. E às vezes não tem, ou pode ser que tenha, mas às vezes não tem um culpado. É uma sequência de fatalidades, ou uma grande fatalidade que culminou na tragédia. Então, só fazer essa ressalva antes pra gente começar esse assunto. Mas assim, é um assunto que a mídia abordou muito, e é um assunto que me preocupa, porque ele pode espantar pessoas que estejam pensando em fazer uma atividade outdoor, achando que vai acontecer com elas, do mesmo jeito que aconteceu com o ataque de onça do caseiro ali. Não vou mais pro mato porque tem onça agora. Tem onça desde sempre, meu amigo. Então, também fazendo essa ressalva. Dito isso, começa, Nilão. Esse assunto é muito delicado, como o Celso falou, e inicialmente quando aconteceu e começou-se a falar muito, eu comecei a ser cobrado, acho que todos aqui provavelmente fala sobre o que você acha, qual que é a sua opinião e tal. Que nem o Lito, quando acontece um acidente eu ia falar justamente sobre ele. E aí ele fala, calma gente, eu tenho que primeiro... Uma das coisas que eu mais gosto é que o Lito espera ter uma solução daquele acidente pra a gente tirar informações. E eu não ia falar, mas eu comecei a notar que o brasileiro, infelizmente, ele gosta muito de torcer pra achar um culpado, ou torcer por um lado, ou torcer por outro. E nós somos passionais, nós somos assim, a gente sabe que, né? Só que quando a gente, entre muitas aspas, especialista de uma área, a gente consegue ter certas noções que o público em geral não sabe. Por exemplo, o Luciano tem coisas que ele sabe, questão de aviação, que eu não faço a menor ideia. E assim, é comum nesse tipo de caso. A gente tá aprendendo todo dia com o nosso grupo ali, trocando informações. Exatamente. Só que eu fiz questão de fazer um vídeo, acho que era um segundo dia, porque tava se dizendo claramente no segundo dia em que ela estava lá que foi negligência do país, negligência das equipes de resgate, e que negligenciaram, e por isso que ela tava assim. E o que eu tentei trazer pro pessoal é o seguinte: eu já fiz 2, 3 cursos de resgate em área remota. Não sou um especialista de resgate, não faço isso cotidianamente, mas já fiz curso, já coloquei em prática. E eu sei como é que a dinâmica funciona. E o que eu falei, pessoal, eu não estou dizendo que houve ou não houve negligência. O que eu estou dizendo é que ainda não dá para saber. Então vamos esperar uma investigação. E aí muitos comentavam, não tem que esperar, porque assim... As pessoas querem, né? É normal do ser humano querer isso. Mas entendam uma coisa. Eu não vou ficar contando o fato inteiro aqui, porque eu acho que basicamente todo mundo sabe, mas resumidamente, ela foi fazer uma trilha. Essa trilha não é uma trilha fácil, mas ao que tudo indica, a região, por ser muito pobre e por explorar o turismo, vende essa trilha como uma trilha turística. E muita gente faz despreparada. Turístico não quer dizer que é para qualquer um. Para qualquer um. E assim, eu não estou dizendo que esse é o caso da Juliana, não estou dizendo que ela não estivesse preparada, mas estou dizendo que é uma realidade daquele local. Todos os que tiveram experiência, que já foram, dizem a mesma coisa. É vendido em banquinha, eles querem vender esse passeio e é uma realidade local. Então, a primeira lição que a gente talvez tenha que tirar daí é a gente estudar aquilo que a gente tem vontade de fazer. Se eu quero fazer uma atividade
radical ou de aventura, eu preciso estudar aquele local, eu preciso estudar a atividade que vai ser feita e saber se eu estou preparado para aquilo, tá? Não estou dizendo, mais uma vez, deixa muito claro, não estou dizendo que ela seja o caso dela, mas é importante a gente deixar isso claro. Ao que tudo indica, ela já estava no 2º dia de caminhada quando o acidente aconteceu. Se ela demorou 2 dias para chegar até lá, entenda que uma equipe de resgate bem treinado, vamos dizer que faz na metade do tempo, ela demora 1 dia para chegar. Então, olha como é que a coisa já começou a ficar mais complexa, do tipo, vamos tirar da cabeça que aconteceu um acidente, aperta um botão, aparece um helicóptero. Isso não é vida real. Não é assim que as coisas funcionam no meio do mato. Ainda mais naquela região lá, um helicóptero dificilmente voaria ali. Dificilmente voaria, pode ser que não tenha. Se o clima não colaborar naquele dia, ele precisa de visual, se não tiver visual não vai. O terreno é extremamente arenoso, solto, é pedra-pomes, é poeira. O helicóptero poderia levantar a fuligem o suficiente para derrubar o helicóptero ou até para causar um acidente mais grave com a vítima. Então tudo isso tem que ser analisado. E quando você entende que ela precisa de um resgate, você precisa comunicar aos resgatistas. Tem sinal de celular que pega lá em cima? Se não tem, a pessoa tem que descer. Então ó, já vai acrescentando tempo aí, né? Teve o tempo de descobrir. Primeiro que, ao que tudo indica também, ela foi deixada sozinha para descansar pelo guia. Ainda eu não entendi direito. O pai dela disse que o guia saiu para fumar. Outras pessoas dizem que o guia foi levar o restante das pessoas até o final para ver o pôr do sol. O nascer do sol, desculpe. E ela ficou sozinha. O que importa é, para mim, se houve alguma negligência e se essas informações forem corretas, a negligência, para mim, está nesse ponto. Eu, como uma pessoa que já guiei pessoas em aventura, eu já fui diretor de clube de desbravadores, ou seja, eu levava para aventura crianças de 10 a 15 anos. Não tem uma responsabilidade mais complexa do que essa, você ter 50 adolescentes sob sua supervisão. E assim, regra número 1 de atividades outdoor: ninguém faz nada, nem o número 2 sozinho. Não faz. Então, para mim, se houve mais uma vez, eu não sei, eu espero que a gente tenha uma solução desse caso, a gente sabe exatamente o que aconteceu, mas o que tudo indica, se deixaram ela sozinha, pra mim foi a grande negligência. A partir daí, quando as pessoas dizem que o resgate foi negligente, o país foi negligente, tudo isso precisa de uma investigação muito maior. Mas entendam, gente, existe um prazo pra ir. Uma coisa que eu fiz no vídeo, expliquei para as pessoas e recebi uma enxurrada de comentários do tipo: mas fizeram imagem dela com um drone. Bastava pegar o drone, colocar água, comida, uma manta luminizada e levar até ela. E aí, eu no outro dia peguei e fiz um vídeo curto, mas aproveitei para fazer, para mostrar para as pessoas. Eu tenho um drone. Muito parecido com o drone que filmou ela, que tem imagens desse drone. Não levanta nem qualquer. Eu peguei uma garrafinha de 200 ml de água, amarrei, não saiu do chão. Eu diminui para 100 ml de água, ele não saiu do chão. Drones de turismo, drones para filmagem, são câmeras com asa. Ela só voa com a câmera. Se você acrescentar peso, não voa. Aí, mais um argumento de muitas pessoas. Mas era só utilizar um drone agrícola. Primeiro, um drone agrícola precisa de um carro para carregar. Como tem gente esperta, né? O drone agrícola... o cara lá? Fácil. 2 dias para chegar ao K-pop 16. Então, um drone agrícola sim conseguiria, mas ele não tem autonomia para chegar naquele local. Ele precisa ser carregado nas costas. Imagina carregar um trambolho de quilos e mais quilos até lá em cima. E aí você pilotar isso, ele ter autonomia. Então, não é simples, gente. Olha, a minha missão no meu canal é fazer você que está assistindo ter vontade de ir pro mato. É essa a minha missão. Mas a minha missão também é deixar muito claro: você precisa ser responsável por você e entender que em certas ocasiões não haverá resgate ou não chegará a tempo. E isso faz parte do risco da atividade. Quando alguém resolve fazer o Everest, ele tem que entender que quase 20% das pessoas que tentaram não voltaram. E se ele faz, ele sabe que está correndo esse risco. A minha dúvida, que eu até colocaria aí se alguém souber, é se as pessoas que fazem esse Monte Rinjani, se elas são informadas pelas autoridades ou pelos guias, qual é o índice de acidente que lá acontece. Porque pelo que veio à tona, muitos acidentes aconteceram naquele local. Cara, eu acredito que não são, mas também é especulação, mas assim, existe uma nomenclatura que ela é muito complexa. Você fala assim, essa trilha, ela é considerada ela é uma montanha ali, para um montanhista ela é considerada
chutar aí, dificuldade média. Intermediária. A gente pode falar isso do Rio de Janeiro? Pode. Acho que sim. Para um cara que está acostumado a escalar uma montanha um Everest de 8K. Para um Pedro Hawk seria até uma trilha básica. Uma Karina, para um Nick Levy, que seria uma trilha básica. Então isso também é uma nomenclatura subjetiva. Aí você joga essa nomenclatura para a língua deles e tenta traduzir essa nomenclatura, já vai ter um gap aí de informações. Então, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. A única coisa errada que eu vi dessa história toda é as pessoas falando que essa menina não poderia fazer essa trilha, é uma mulher sozinha. Cara, ela poderia, ela tem o direito de fazer, foi uma escolha dela. Total. Entendeu? Essa é a vida que ela escolheu. O fato dela ser mulher não faz a menor diferença. Poderia ter acontecido com um homem, com uma mulher. E já aconteceu várias vezes. Inclusive tem uma entrevista na internet de um irlandês que aconteceu o ano passado com ele. Exato, então... E ele se salvou por sorte. O local que ele caiu, ele parou próximo numa pedra, que ele bateu na pedra e parou. E travou ali. Ele poderia ter passado pelo mesmo que ela sendo um homem. Isso não faz a menor diferença. Eu nunca tive especificamente nesse vulcão, mas assim, eu já tive em outros vulcões. Quando eu tava no Vila Rica, eu fiz a subida do Vila Rica uma semana depois. Eu voltei para São Paulo, uma semana depois o Vila Rica entrou em erupção. Eu peguei um avião e fui para lá acompanhar essa erupção. Uma coisa que eu tinha... muita vontade de ver um vulcão não ativo, em erupção mesmo. Ativo ele já era. E uma coisa que me espantou foi a cinza. A cinza de um vulcão, muita gente não teve a oportunidade de ter contato. Você vê, ela parece muito mais um talco do que uma terra. Ela é muito fina. Talco, meu. Você sopra, ela assim, é uma coisa que vai impregnar e que você não consegue... Não é uma areia. Sim, você respira, inala, ela é muito fácil. Você inala, você... Então, imagina você tentar subir aquele morro, falar, por que ela não subiu, por que ela não ficou parada, por que ela foi descendo. É uma sequência de coisas muito complexas. Inclusive apareceu recentemente, pelo menos eu vi, uma imagem, né? O pai estava falando que o guia, quando notou, no desespero, alguém apareceu, surgiu com uma corda, e ele resolveu amarrar a corda na cintura, o pessoal segurar e ele descer sem ancoragem nenhuma. Então, eu entendo o desespero, eu entendo que qualquer ação para salvar uma vida é importante, mas a primeira regra de resgate, seja ela em área remota, seja ela numa rodovia, a primeira regra é, em primeiro lugar, a segurança da equipe. Em primeiro lugar. Então, quando as pessoas falam, era só a equipe, não, calma. Existem regras que eles precisam seguir. Protocolo. E a primeira regra é, cheguei no local que preciso resgatar. O clima, naquele momento, o tempo ali, né? Clima, tempo, tá colocando em risco a equipe, você para as buscas. Infelizmente, essa é a regra. Assim. Não adianta eu salvar uma vida e perder 8, 10, 15, 20, 30, porque uma equipe de resgate, se você olhar o vídeo de quando eles conseguirem realmente tirar o corpo, tem no mínimo 30 a 50 pessoas envolvidas naquele resgate, não é apenas uma pessoa. Então, infelizmente, você precisa entender que na vida você tem uma pessoa que está em risco, não adianta eu colocar outras em risco para tentar salvar ela. Isso é heroísmo, mas é um heroísmo que não se faz. A regra é essa. Então, a gente tem muito exemplo, né, inclusive, da pessoa por emoção se colocar em risco para tentar ajudar na emoção e morrer pai junto. E mãe sempre faz isso. Pai e mãe é certeza que vão fazer. Para quem vai resgatar. Inclusive, aconteceu agora de um navio de cruzeiro, agora essa semana, não sei se você viram, um navio de cruzeiro, o pai percebeu que a criança caiu da janela do quarto, ele se jogou e, por um milagre, ele conseguiu não só pegar a filha dele, como ficar... Porque o que acontece? As pessoas não fazem ideia do quanto o mar é vasto. Nossa. Quando cai um ponto, que é uma cabecinha, até o navio diminuir, fazer a volta e retornar, aquele ponto já se transformou numa agulhinha no palheiro que se pode simplesmente desaparecer. Achar, meu amigo. Né? Então ali foi um milagre, né? Deus agiu ali, o pai conseguiu salvar. Eu faria a mesma coisa, eu teria pulado e ponto. Eu iria morrer com a minha filha feliz, mas eu jamais ia esperar o navio dar a volta. Mas é muito triste, mas tem coisas que... Uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente fala de sobrevivência no YouTube é que a gente quebra um pouco essa percepção que as pessoas têm de
um conto de fadas. A vida hoje se transformou num conto de fadas. Nós vivemos num mundo seguro, onde ninguém é mal, onde os animais não te atacam, onde a sua casa é quentinha, onde a comida tá pronta toda hora. No mundo, na vida real, principalmente nas atividades de aventura outdoor, a natureza é cruel. Quando a gente vê alguém falando, ai, nossa, os bichinhos são tão bonzinhos. Não, meu amigo. É cobra comendo cobra, é leão devorando outro leão. Só quem já esteve no meio Infelizmente natural é isso. As entende. pessoas vão morrer, seres humanos perdem a vida em atividades outdoor. Esse é um risco que a gente corre, que pode sim ser minimizado tomando certos cuidados, carregando certos equipamentos, né? Muitas pessoas falaram, mas ela precisava, era só colocar uma manta luminizada. Já agora, o que foi dito da necrópsia do corpo, ela morreu por Traumatismo. um traumatismo grave, né? Então não foi frio. Inicialmente eu achava que ela teria perdido a vida por ter ficado 4 dias num local alto. Provavelmente me veio logo à cabeça a hipotermia. Mas não foi o caso dela, pelo que estão noticiando. Nem sabe né? se pode confiar nessa Nem sabe se pode confiar, mas tem um outro elemento aí que naquela altitude, provavelmente, eu tô falando provavelmente porque, assim, existem... Tudo é provavelmente. Tudo é provável, né? Mas ela não duraria 4 dias, morreria de hipotermia antes, se fosse hipotermia. Uma noite ali... Se tivesse realmente... Sim, Também acho. tem esses detalhes. E tem outras coisas, né? Como o Nilo colocou ali. Eu sempre falo isso. A natureza, cara, ela não tá interessada no teu conforto térmico, na tua segurança, se você tem uma família ou não, se você ama a tua família ou não. A natureza, ela é o que eu costumo falar de neutra. Ela não liga mínimo. E ela nivela todo mundo. O calor que eu vou sentir é o mesmo que você vai sentir. Então, entenda como ela funciona e tem que fluir com ela. Vai fazer frio, vou me abrigar. E por aí vai. Eu costumo colocar muito para essa parte do equipo técnico, que é muito básico. Eu sempre pergunto para todo mundo, cara, cadê, por exemplo, numa trilha dessa mais distante, cadê, por exemplo, isso aqui, ó? Apito, né? Esse aqui, na minha humilde opinião, é um dos itens mais subestimados da história humana, cara. Da história humana. Porque isso aqui, cara, resolve muita coisa. Eu tenho um mito bom pra esse caso. Ficar gritando, né? Você Cara, consegue... Eu tenho um mito bom. Manda ver. É mito que você consegue... Você não consegue gritar por mais de 1 hora. Seguida. Pedindo socorro, por exemplo. É mito? A plenos pulmões. Não sei, é mito? É mito. Pra mim, você não consegue gritar meia hora. Ah, é? Você fica- colapsa. O cara você fica desesperado, sem voz. ele grita em potência máxima e a voz colapsa. Olha Talvez só. por isso que nas filmagens que nós temos dela, as filmagens demoraram um pouco, porque teve o tempo em que ela caiu até encontrarem ela. Nas filmagens que tem aquela cena, você nunca ouve ela gritar. Provavelmente, mais uma vez, eu não estava lá, eu não sei, mas é provável que ela já tenha gritado. já não conseguia mais gritar. Tem- Meia hora depois, Provavelmente. quando chegou o resgate, ela não conseguia mais gritar. E isso é um elemento. Claro que eles conheciam a posição dela, já identificaram e encontraram. Mas pensa num cenário, como agora em Rondônia mesmo. Eu tava lá, queda d'água, barulho. Não escuta nada. O que eu coordenei lá com o Anderson Guedes e o Val? Ó, se eu precisar, eu vou apitar. Porque se tentava, eu testei isso lá. Gritava do meu caiaque pra eles, ninguém me olhava. A hora que eu... Na hora, meu irmão. Na hora. Então, é um item básico. A gente paga isso aqui pras pessoas, fala disso, porque num cenário como aquele que a Juliana tava, como o Nilo colocou, Pode fazer diferença. a gente não sabe como é que tava a mochila dela, se ela tinha mochila ou não, mas tem itens ali que são isso aí, muito isso- importantes. Pelos vídeos do primeiro dia da subida, que tá, ela para num... Assim, a subida, ela consiste em subir até um certo ponto, para numa área em que acampa-se, né? E vê ali o pôr do sol. E depois, de madrugada, 2, 3 horas da manhã, sobe-se o resto para ver o nascer do sol. Pelo que eu vi e estudei do local, é mais ou menos isso. Sim. E Não, é isso. tem alguns Lá vídeos é isso. do primeiro dia que ela tá com blusa muito melhor, ela tá com mochila, né? Do que aquele do drone, né? Você tá falando? Não, tô falando Em comparação dela no drone lá, Entendi, que é a entendi. imagem, Então, pouca imagem que a gente tem. Eu pensei nisso. No dia Muitas antes, coisas podem ter acontecido ela aí. pode ter tirado Ela a mochila pelo cansaço e deixado do lado e aí caiu. E caiu, ou caiu e soltou da mochila, ou ela subiu sem nada porque foi fazer um ataque Vai- ao cume, um ataque ao cume. e deixou o equipamento. Porque tem muita possibilidades gente. são Por que que eu tô vastas. falando Isso. disso? Tem muita gente especulando. Eu vi gente falando que ela foi dada como oferenda. E os indícios eram: por que ela tava sem blusa? Por que ela tava sem mochila? Por que ela tava sem isso? Provavelmente jogaram ela. O Celso acabou de falar.
Quando você faz um trekking de montanha, existe, inclusive, a famosa mochila de ataque. O que é a mochila de ataque? Você carrega uma mochila pesadíssima, de muitos quilos, até um determinado acampamento básico ali, ou intermediário. E quando você vai atingir o cume, você pega o mínimo necessário, coloca numa mochila bem menor, que é a mochila de fazer o ataque ao cume. Porque você quer carregar pouco peso para chegar rápido, voltar rápido. Você não vai precisar da barraca, porque você já acampou. Você não vai precisar de um monte de coisa, né? Então, pode ser que por conta disso, como o Celso falou, ela tava com a roupa mais básica, sem a mochila pesada, porque o acampamento já foi, a comida já foi, já comeu, a maior parte da água já bebeu. Pode ser que a mochila tenha voado longe. Pode ser que Pode ser inúmeras que coisas. ela não tivesse nada desde o começo. A gente não... Pode ser um monte de coisa. Estamos aqui Inclusive, o caso do irlandês que falou que caiu, ele conta, pra você ver como é que a coisa é louca, né? Ele conta que ele começou a subir e aquele tanto de pedrinha, aquele tanto de fuligem começou a entrar na bota. Isso é muito comum. Então, dependendo do equipamento que você usa, isso não vai acontecer, mas se você não tem ali a ideias, isso pode acontecer. Ele parou para tirar essas coisas do calçado, pôs a mochila no chão, tirou uma bota, tirou a outra, tirou as meias. Quando ele tirou a meia e foi mexer na bota, bateu um vento e a meia foi levada. Ele deu um passo pra pegar a meia. Quando ele deu um passo pra pegar a meia, o chão desabou. E aí ele caiu. Ele não caiu do tipo, não vi e caiu. Porque é um terreno instável, né? Um terreno completamente instável. Que... E pode ter acontecido dela ter tentado tirar uma selfie na beira da montanha e caído. Pode ter acontecido um monte de coisa. Eu fui estudar só quem tava lá, infelizmente, só ela, né? Eu fui estudar para dar palestra sobre isso, sobre acidente na natureza e tal. Fui pesquisar. No Brasil, quantas pessoas caíram de cachoeira e tal. Quando eu pesquisei, eram mais de 600 casos de pessoas que, ao tirar uma selfie, caíram de local alto. Eu chamo de selfie da morte. É a selfie na beira de penhasco, sabe? Beira de cachoeira. É um descuido muito grande com a própria segurança. Por vários fatores. Primeiro que a pessoa se coloca numa posição... Numa posição geográfica perigosa, que é geralmente na beirada de um barranco, na beira de uma cachoeira, que geralmente é molhada, é úmida, escorregadia. E o fator primordial, a falta de atenção. Porque se ele tá tirando uma selfie, ele tá olhando o celular, ele tá olhando o cabelo, ele tá olhando a posição do sol, ele tá olhando um monte de coisa e não tá olhando a beira do penhasco, né? Então qual que é a minha dica? Contrata uma boa equipe de rapel, vai até o local, a equipe vai montar um lugar bem seguro. Você vai colocar a cadeirinha, você vai se ancorar, você vai ficar na beirada do precipício, de cabeça pra baixo, vai tirar sua foto linda e não vai colocar a sua vida em risco. Não vai pra beira da cachoeira, todo molhado, sem prestar atenção e tirar uma foto, porque são 600 vidas, gente. Cara, se pesquisar hoje, tem mais. E eu já coloquei também o seguinte, ó, quando você vai montar o seu abrigo no meio do mato, ou vai por uma incursão como essa, uma montanha perigosa dessa, um vulcão desse, você tem que pensar nos mínimos detalhes. É lanterna, é apito, sabe? Tudo preso no corpo. A natureza ela é inóspita, a natureza é inóspita. Sim. E aí, às vezes eu coloco isso aqui, ó. Vai montar a tua rede aqui no mato, olha pra baixo, tal, não passa água, olha pra cima. Ih, rapaz, aquele galho lá, ó, se ele cair... É outra coisa que matou muita gente no meio da natureza em si. Chama fazedores de viúva. Exatamente. É o galho, a árvore cai em cima. Aí os caras me perguntam assim, cara, mas vai cair? Tá sempre ali. Vai cair hoje que eu tô aqui? A minha resposta, vai. Lady Murphy. Vai. Você tem que trabalhar com essa ideia. Então, vou para aquele vulcão, vou para Everest. Cara, eu preciso papirar, estudar, pesquisar até sair sangue do olho. Porque a possibilidade de que a natureza não quer saber, cara, da tua segurança, ela tá garantida. Eu preciso me qualificar. Ninguém chega lá pra mim na escola de aviação, lá na Draco, em Curitiba, e fala assim, ó, me dá um avião aí que eu vou sair daqui. O cara me procura pra fazer o curso. Mergulhar, mesma coisa. Então, me dá um paraquedas aqui que eu vou pular. Já viu alguém fazer isso? Não. O cara busca qualificação. Por que pra montanha o cara só compra a mochila, o equipo e vai? A mochila é errada, a equipamento é errado, a bota errada. Você tá entendendo? O maior problema é esse. Por isso que eu falei no início da trilha ser vendida e não tô falando como uma trilha turística. Coloca a foto lá. Olha só. Não é fácil a parada. É muito importante isso aqui também, ó. Eu não tô falando que ela não tinha a mochila, o equipo. Sim, não é o caso. Eu tenho certeza que ela tava equipada. Nem o treinamento, enfim, porque, sei lá. Né? Não conheço essa foto nem tanto, Lane. Aquela outra que você mostrou, dava pra ver a montanha e o espacinho. Olha lá, olha isso, cara. Não é? É terreno inóspito. Inicialmente, também uma coisa que deu uma impressão muito forte nas pessoas de que foi negligência
aquela imagem dela lá, quando você olha, dá muito a impressão... Qual imagem? A hora que mostra ela, essa imagem daí. aí. A impressão que você tá... Olha Ela só tá no pra lugar ela. pulando. Esquece, não parece que ela tá no lugar pulando? A impressão que ela tá A primeira vez que eu vi era isso, falei, ué, é só pegar qual ela o lá, problema de chegar até lá? Quando você vê o local, Nossa. é mais de 45 E ela, graus. e ela parece que ela foi escorregando cada vez mais. Foi. Aí nesse fato, nessa parte de se ela foi escorregando, se ela dormiu, se ela... Por exaustão, a gente não sabe. Não dá porque pra não saber. tem informação sobre Se ela isso. dormiu por hipotermia. Se- O que a É, gente não dá pra sabe é saber. que a inclinação era muito grande, o Celso colocou. Terreno assim, quem já foi sabe, ele é todo solto. Quanto mais você se mexe, mais pior a situação. Mexeu, escorregou, cara. É complicado. Essa é uma situação de sobrevivência em que ela esteve que, ao que tudo indique, todas as informações que nós temos, praticamente nada faria tanta diferença. Porque se ela realmente morreu pela queda, né, que é a queda final ali dos 600 e tantos metros... onde ela trauma, foi né, os encontrada, o traumas. trauma, o cobertor aluminizado ajudaria para ela não entrar em hipotermia? Sim. Água seria interessante? Sim. Comida. Mas se foi por trauma, cara, queda não tem o que fazer. Não tem mochila, não tem ali. paraquedas, não tem capacete. Claro, independente da atividade outdoor que você tiver, uma atividade vertical, você tá de capacete é importante, porque até os resgatistas falaram que uma das coisas que eles ficavam muito receosos e com medo ali é porque toda hora rolava pedra. Quem já teve em ambiente assim, eu já tive várias vezes, você tá caminhando e de repente uma pedra sai rolando. Isso acontece pelo movimento de outras pessoas naquela região, isso acontece pelo próprio movimento do vento, do que for. Então, é um terreno instável que pode colocar a vida dos resgatistas em perigo e o resgate pode causar um acidente mais grave na vítima. Se a pessoa caiu nessa direção e o resgate está descendo exatamente na mesma direção, na mesma linha, a chance do resgate rolar pedras para cair em cima da vítima é enorme. Então não é uma situação tão simples. Quem viu as cenas finais, existe um tripé de resgate que é instalado na parte de cima. Por quê? Porque a ancoragem naquele terreno muito arenoso não é uma ancoragem simples, como por exemplo... na maior parte de Santa Catarina, no Paraná, tem muita rocha. Você pega uma furadeira, fura o chão, coloca um grampo ali, um parabolt com uma chapeleta, amarra o equipamento e desce. Agora ali, teria que ter aquele tripé, todo um sistema de ancoragem. Basicamente não existe corda de 650 metros, tá? São várias cordas emendadas. Não tem noção do que é uma corda de 650 metros. Caraca. Vê uma corda aí de 600 metros no Mercado Livre pra nós aí. Ó, uma corda de 100, 150 metros. Imagina o peso. Uma corda de 100, 150 metros dá mais ou menos 11, 13, 14, depende da bitola, mas uns 11, 14 quilos. Então você pega 600 metros, você coloca tudo isso nas costas e sobe pra montanha. Lembrando, você tem que subir com equipamento de resgate para todos os resgatistas, água para todo mundo, comida para todo mundo, capacete para todo mundo, corda para todo mundo. Então é uma infinidade de coisa que tem que levar para tirar uma pessoa. Mas por que o helicóptero não leva? Cara, é um local extremamente alto, meteorologia, a quantidade de corda lá. Até porque não é, segundo relatos, segundo o que foi... Uma boleira de corda lá. Foi visto ali, não é qualquer helicóptero que entra ali na situação que tava, né? Então Não é. teria que ter um helicóptero Tem mais diferenciado. isso. Eu estudei muito esse caso, fiquei acompanhando muito e tem várias imagens de várias horas diferentes no mesmo resgate, de várias horas, não tô falando de dias. E nas mesmas horas você vê vídeo com o céu completamente azul e no take seguinte, de algum tempinho depois que estão puxando o corda e tal, Fecha tudo. você não vê 1 metro pra frente. Então um helicóptero nessa... Isso eu tá posso aqui o meu falar amigo com aqui da aviação, propriedade, ele cara. não vai levantar voo. A decisão é assertiva. A meteorologia tá deteriorada. Você não vai, cara. Você vai virar essa máquina. Vai dar errado. É aquela regra que o Nilo colocou aqui. Você não vai se colocar em risco. Você não vai. É uma regra. A gente é mal acostumado no Brasil, porque o resgate no Brasil, a gente é privilegiado. Demais. Nossos resgatistas, tanto os bombeiros como as equipes de resgate, a gente é muito privilegiado aqui. A gente tem um resgate que é de graça, primeiro. Segundo, que é muito bem treinado e muito qualificado. Nos outros países é cobrado o resgate? Nos países é cobrado. Nos Estados Unidos, se você se acidentar na rua e vier uma ambulância, você vai pagar a ambulância. Simples assim. Então, o resgate também. É por isso que os caras ficam, nossa, cara, tô bem, não. O cara vai com a $10 perna 10 mil torta, dólares. Existe seguro. Eu já vi também pra picada de atividade. serpente nos Estados Unidos, saiu uma cacetada, cara. Mais de $50 mil. A Karina Oliani, envolvendo inclusive, ela tava, essa semana, tava num jornal, inclusive, falando sobre isso. Ela que é médica, né? Trabalha com resgate há
muitos anos, já teve mais de 150 países. Nossa maior aventura. E ela falou da nossas equipes de resgate do Brasil. Ela assim, cara, nós temos sorte de estar no Brasil, de ter as nossas equipes, né, que estão sendo... Uma dica que o Celso passou muito por rápido aí, eu quero deixar muito enfatizado aqui. Se você vai fazer qualquer tipo de atividade que tenha risco, faça um seguro. E um seguro específico. Não adianta eu fazer um seguro viagem que serve para Nova York se eu vou para o Monte Rinjane. Eu preciso de um seguro que cubra acidentes, que cubra aventura, que cubra traslado, o que for. Né? Porque se você sofrer um acidente, acontecer alguma coisa numa situação dessa, você pode ter um problema financeiro, pode agravar algo que poderia não ser tão complicado. Então não saia sem seguro, é importante fazer. Mas, cara, tem uma coisa em toda essa história que eu sempre pensei, isso me incomoda nesse meio de aventura e de outdoor, que é o seguinte... o Luciano até estava falando disso. Você vai fazer um mergulho, você faz um curso de mergulho ou mergulha com um cara conectado em você. Você vai fazer um salto de paraquedas, você faz um curso ou salta com o cara amarrado em você. Você vai aprender a dirigir um carro, você vai fazer uma autoescola. Sim. E a trilha, o trekking, o hiking, as pessoas se metem a fazer sem nenhum preparo técnico, entendeu? Não vou nem falar do preparo físico, assim, porque eu acho que a trilha ela tem que ser democrática, tem trilhas menores, mais simples, que todo mundo pode fazer, mas assim, as pessoas deveriam fazer uma... Não estou falando isso para espantar ninguém, não, ao contrário, nosso objetivo é trazer gente para atividade física. As pessoas poderiam estudar um pouco sobre trilha, sobre equipamentos. Cara, a gente tá cansado de estar na trilha e ver o cara passando de calça jeans e Havaiana.